A pergunta que ficou no vídeo passado é justo no ventre de Rebeca terem dois filhos, a qual deles dá a herança, porque é aquele que nasceu primeiro, que foi concebido, que saiu por primeiro, é justo dar a herança a esse, a aliança, fazer com esse se torne filho de Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito? Como que Deus vai estabelecer a quem ele vai dar a herança? Vamos ver o que está escrito aqui. Orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, Isaac. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, Rebeca, né? Porquanto ela era estéril, mesmo que aconteceu com Sara. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse, se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus está falando de uma questão profética, daquilo que iria acontecer por meio desses 2 filhos que ela estava para conceber. Dali nasceriam 2 nações, ok? E o maior servirá ao menor. Guardando isso na sua mente, ela engendrou com Jacó a seguinte situação. E depois vocês vão entender por que ela engendra isso com Jacó. Por que ela estabelece esse pacto com o filho Jacó para que ele tomasse a frente de Esaú no tocante à herança, se posicionasse ali. Será que era por causa Isaac tinha muitas terras? Porque Isaac tinha muitos bens? Porque Jacó era o filhinho que ficava mais perto da mãe? Por que será? A gente vai entendendo isso mais para frente. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz a gêmeos no ventre, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, ou seja, vermelho, e todo como um vestido de pelo. Esaú era peludo. E depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac a idade de 60 anos quando o gerou. Então você vai perceber, no tocante à relação entre Rebeca e os seus 2 filhos, que ela começa a ver as atitudes desses filhos. Tá? Deus tinha dito para que os descendentes de Abraão não se misturassem, não tomassem para si mulheres dos outros povos. Esaú foi e tomou mulher de outros povos para si. Você vai ver no texto lá. Tá? Esaú tomou mulher para si. Isso não agradou Rebeca, nem a Isaac. Então você já começa a perceber que Esaú não estava nem aí para as coisas concernentes às ordenanças, à vontade de Deus acerca da primogenitura, aquele que tivesse a primogenitura. Por causa dessas atitudes, é que Rebeca tem uma decisão de chamar Jacó e engendrar com ele um plano para que Jacó tomasse ficasse com a herança, ficasse com a aliança, a promessa. Porque isso não está falando de bens, tá, querido? Bens terrenos. Isso está falando de descendência. Abençoar a sua descendência. Seus filhos serão abençoados. Então aqui não tem nada a ver com o patrimônio físico de Isaac. Tem a ver com a bênção de Deus sobre a descendência de Isaac. E o que faz? Jacó vai, coloca ali uma pele e se posiciona na hora da bênção, porque Isaac já era muito velho, e recebe a bênção. Aí você me pergunta, pô Roberto, mas isso é trapaça. Não, não é trapaça, porque o texto nos diz como Esaú tratou a primogenitura. O que foi que ele fez? Esaú estava cansado, chegou da caça sem nada para comer, porque ele foi caçar e não conseguiu nada. E Jacó estava preparando ali um guisado, né, um prato da época ali, um alimento da época. E Esaú chegou cheio de fome. E Jacó colocou diante dele uma proposta. Falou assim, me vende o teu direito de primogenitura que eu te dou para você comer desse prato que eu acabei de fazer.
Esaú, como não estava nem aí para as questões da relação dele com Deus, nem das ordenanças, nem daquilo que Deus tinha orientado, pega a sua primogenitura, que era dele, que ia ser abençoado por Isaac. Isaac ia abençoá-lo com a promessa. E decide, resolve, escolha dele. Me dá então esse prato e fica com a minha primogenitura. O problema vai ser meu pai te abençoar. Né? Porque vai chegar ali, ele vai perceber que não sou eu. Mas ele vendeu para Jacó. Para que Jacó pudesse fazer isso cumprir, ele se disfarçou. Colocou pele de animal sobre ele para se tornar peludo. E na hora de chegar na frente de Isaac, Isaac muito fraco das vistas, apalpou. Acho que é Esaú. E abençoou como se fosse Esaú. No entanto, isso para Jacó não foi fácil, porque depois ele arrumou um problema muito sério com o irmão dele. Apesar de que o irmão dele havia vendido. E é essa situação do texto quando está escrito assim: o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Deus não disse que o maior serviria ao menor porque Deus queria que isso acontecesse. Deus disse isso porque sabia que isso ia acontecer. É diferente. Entre uma coisa é Deus ter onisciência do futuro, a outra coisa é Deus determinar o futuro. O maior servirá ao menor como um conhecimento de causa. Como está escrito, amei a Jacó, odiei a Esaú. Aonde que isso está escrito? Lá em Malaquias capítulo 1. Está escrito assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós me perguntais, vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais. É isso que Paulo está citando. Paulo está citando os profetas aqui. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Não porque antes de nascer Deus já tinha estabelecido a questão de quem era mal, de quem era bom, de quem haveria de fazer o mal, de quem haveria de fazer o bem. Não, não por causa disso, porque está no texto. Olha aqui, se nós formos ver o texto lá. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, que eleição? A promessa que ele fez a Abraão, ficasse firme, não por causa das obras, não por causa das obras, vontade da carne, mas por aquele que chama, vontade do Espírito, foi dito a ela, o maior servirá ao menor, amei a Jacó, odiei a Esaú. São palavras proféticas acerca das decisões que esses dois filhos vão tomar. Amei a Jacó porque Jacó brigou pelo direito de primogenitura, porque os dois foram formados no mesmo ventre. Os dois foram formados no mesmo ventre. Então a quem dá o direito? Aqui a escolha prevaleceu. Não prevaleceu aqui, Rebeca, Isaac, chama Jacó porque eu prefiro Jacó. Não, ele disse chama, no caso Jacó se apresentou ao pai, porque Esaú desprezou aquilo que Deus lhe tinha dado. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Odiei o que Esaú fez com o que eu dei a ele. Passei então isso a Jacó. E se você entender o que eu li lá no primeiro capítulo de João, ele diz assim no primeiro capítulo de João, veio para o que era, como é que está escrito? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então essa alegoria, essa figura acerca desses dois povos, judeus e cristãos, ele tem aí essa questão de ter aquele que não desprezou, ainda que não tivesse o direito porque veio depois.
Os cristãos vieram depois dos judeus, eles não teriam direito, nasceram depois. Assim como Jacó nasceu depois de Esaú, ele não tinha o direito, mas ele buscou o direito. Através do quê? Através da fé. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Presta atenção. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Deus não fez injustiça ali entre aqueles dois filhos. Deus propôs a Esaú a primogenitura. Esaú desprezou. Então ele passou para Jacó. Porém, Jacó foi ter essa bênção de Deus lá no vale de Jaboque. Quando ele vai brigar com o anjo que veio visitar ele ali, ele agarrou o anjo e disse: de maneira nenhuma te deixarei ir, sei que primeiro me abençoes. Porque Jacó não estava de olho na herança de Isaac segundo os bens terrenos. Não era isso que Jacó queria. Ele não queria ser herdeiro de uma porção de terra ou de gado. Não era isso que Jacó queria. Jacó queria a bênção que foi dada a Abraão, que foi dada a Isaac. Ele queria essa bênção para a sua descendência, para a descendência dele, para abençoar os filhos dele. Coisa que Esaú desprezou. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Então ele olhou para Jacó e se compadeceu de Jacó e abençoou Jacó naquele vale de Jaboque e disse: não te chamarás mais Jacó, porque lutaste com bravura, perseguiste o que queria, com esforço conquistou, te chamarei agora de Israel. Então todas as vezes que você ouve a palavra Israel, você tem que colocar na sua mente: descendentes de Jacó. Israel é descendência de Jacó, porque daí Jacó passa a ser chamado de Israel na Bíblia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Estão me entendendo? Agora, aonde que aquela doutrina anti-amor de Deus acaba por terra, cai aqui por terra? O calvinismo vem com uma doutrina terrível, dizendo que Deus, na sua presciência, lá antes de fazer o que viesse a existir, seja universo, seja planetas, antes de tudo ele estabeleceu uns para a salvação e outros para a perdição, que Deus já estabeleceu quem iria ser salvo e quem não iria. Aqui está a maior prova de que isso não é verdade. Se há uma herança, e agora chega um momento em que essa herança tem que ser dividida entre duas pessoas que nasceram ao mesmo tempo, a quem dar essa herança? Então Deus aguarda esse momento de colocar na mão do homem para que ele decida: você quer? Deus tem uma eleição, sim, Deus tem uma eleição. Deus tem uma promessa, sim, Deus tem uma promessa, uma aliança. Mas a pergunta é: você quer? Você quer ser feito, se tornar filho de Deus? Você quer? Simples assim. Perfeito? Continuando. Pois diz a Moisés, vamos agora aos textos. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura acerca de Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quando Moisés foi a Faraó, ele não chegou lá mandando, ele chegou lá pedindo. Libera esse povo ele tem uma herança, ele tem uma promessa, Deus vai levar eles a uma terra que ele prometeu aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que faria desse povo uma grande nação e que daria a eles uma terra para que eles pudessem habitar. Faraó disse não. E começou ali uma disputa. E você tem que entender que Faraó representa uma divindade para os egípcios. Assim como Deus representava também uma divindade. Então aqui foi uma disputa entre dois que se dizem divinos. Então olha aqui que está escrito aqui: para em Faraó mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então aqui com o Faraó foi apenas uma situação
de dizer que não existe Deus como o nosso Deus, não existe Senhor como o nosso Senhor, e só há um Senhor sobre toda a terra, ainda que o homem queira dizer, o meu Deus é mais forte do que o Deus da Escritura. Não, não tem como disputar. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Com esta situação, Deus começa a fazer uma disputa com Faraó acerca do povo. E Faraó endurece o coração porque ele não quer deixar o povo ir. Então a ação de Deus endureceu o coração de Faraó. A atitude de Deus endureceu o coração de Faraó. Então, Paulo pergunta, por que se queixa então a criatura? Olha aqui. Ó homem, quem és tu que a Deus replica? Por que a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? E aqui, queridos, eu só quero abrir um parênteses, tá? Para uma coisa que vem bombardeando. Isso não pertence ao assunto, mas eu vou trazer para a tua reflexão. Que vem bombardeando aqui a nossa sociedade, a ideologia de gênero. Deus é o Criador. Ele estabelece para o homem, segundo a vontade de Deus, macho e fêmea. Disse, multiplicai, sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Esta é a vontade do Espírito. Mas o homem tem o livre-arbítrio. Se ele quer se enquadrar dentro da vontade de Deus, ele se enquadra. Se ele não quer se enquadrar dentro da vontade de Deus, ele não se enquadra. Porque quem és tu que replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Então veja, tem pessoas que hoje estão servindo a Deus, como diz o próximo versículo, como se fosse um vaso. Que direis, ou não tem o oleiro poder sobre o vaso para da mesma massa fazer um vaso que vai querer servir a Deus como honra? E o oleiro faz também o outro vaso, ou seja, nós estamos falando de dois homens, de duas criaturas, de duas pessoas formadas por Deus, e ela acaba servindo a Deus como desonra. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Agora veja bem, lá em Faraó relutou e concorreu com Deus na força. Eu quero isso e eu não vou abrir mão disso. E ele teve um fim. E aqui Paulo está dizendo, que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, como mostrou a Faraó, e dar a conhecer o seu poder, como deu a conhecer a Faraó, suportou com muita paciência aqueles que se tornaram vasos de desonra, ou seja, se tornaram vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, ou seja, uma recompensa para aqueles vasos que se colocaram para honrar a Deus, na vontade de Deus, conhecer as suas riquezas, da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. A glória de Deus, a eternidade de Deus, as bênçãos de Deus estão preparadas para você. Se você servir a Deus para honrar a Deus. Mas se você quer servir a Deus para desonrar a Deus, para ir contra tudo aquilo que Deus fez e formou e disse e ordenou que fosse feito, então só lhe resta a ira de Deus sobre você. Você está entendendo que é uma questão de justiça? Porque não é possível que a misericórdia de Deus acerca da tua vida, que desde o momento que você nasce até o momento que você morre, Ele vem suportando com muita paciência a forma como você conduz a tua vida, seja no caso com desonra, desonrando a Deus, Ele vem suportando, acreditando que você vai mudar, acreditando que você vai ter um momento de reflexão e dizer, não, eu quero deixar de ser um vaso de desonra e me tornar um vaso de honra. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Basta você querer. Fecha o parênteses.
Para que também, os quais somos nós, a quem também chamou. O que ele está falando aqui? Nós, a quem também chamou. Não só dentre os judeus. Está me entendendo? Porque quando Deus estabelece aliança em Cristo, Cristo foi dar esta aliança, foi querer firmar o primeiro compromisso com os judeus. Os judeus não quiseram, desprezaram, como Esaú desprezou. Tá? E agora, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E os gentios, que não eram chamados, os gentios que não eram povo de Deus, os gentios que não tinham nada a ver com a aliança, aceitaram, receberam, e porque receberam, foram feitos filhos de Deus. Como também em Oséias está escrito, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, olha, vocês gentios não são meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Lá dentre os judeus, descendentes de Jacó, ainda que eles sejam muitos, apenas uma porção, um restante, uns que tomaram uma decisão de olhar para a outra aliança, que é Cristo, e nela se decidirem por se tornar filhos de Deus, segundo a eleição feita através de Cristo, segundo o que Deus destinou para serem feitos filhos de Deus, segundo a eleição, segundo o que Deus estabeleceu em Cristo. E aqui, queridos, eu quero que vocês percebam como é importante a Antiga Escritura. Paulo não formou essa questão desse entendimento legal, jurídico, acerca da nossa existência e da nossa participação no reino de Deus, por ele ter uma revelação desconectada das Escrituras. Muito pelo contrário. Se há uma revelação que Paulo teve, veio por meio das Sagradas Escrituras, veio por meio da leitura das Escrituras do Antigo Testamento. Ele cita Oséias, ele cita Isaías. Vocês estão me entendendo? Que não tem como você desprezar o que está escrito no Antigo Testamento, muito pelo contrário, é lá que você vai entender o Novo Testamento. E assim a gente fica por aqui e esperem no próximo vídeo que eu vou fazer o fechamento desse entendimento. Por que há divisão entre o povo judeu? E aí nós vamos partir para outro assunto. Por que há divisão entre aqueles que são do cristianismo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.